E aí, galerinha, como vocês estão vendo aqui, agora nós vamos falar do tópico das ditaduras aqui na América Latina. As ditaduras aqui na América, certo? Nós vamos começar, obviamente, pelo nosso país, pelo Brasil, certo? Que vamos falar aqui sobre a ditadura do Brasil. Enfim, vamos lá. Os principais tópicos. O principal tópico aqui do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui. Primeiro tópico foi que a ditadura aqui no Brasil ela durou 21 anos, certo? 21 anos de censura, de opressão e de governo ditatorial, ou seja, que os militares comandavam, certo? Os militares comandavam praticamente tudo aqui. Durante esse período houve, se eu não me engano, cerca de 4 ou 5 presidentes militares. Vamos aqui. Segundo tópico, que é a questão aqui da propaganda ideológica. Primeiramente, propaganda. Propaganda é o quê? Propaganda é você divulgar alguma coisa. Um produto, uma ideia, qualquer coisa. Ideológica é o quê? Ideológica é que você... É uma ideologia, ou seja, uma ideia, é uma doutrina, digamos assim, que que está tendo propaganda, que está sendo divulgada. Propaganda ideológica. E o principal lema dessa propaganda ideológica era Brasil, ame ou deixe. Ou você ama o Brasil, ou você deixa ele, certo? Esse era o principal lema da propaganda ideológica, que tinha a ver com o que? Com o nacionalismo. O Brasil, o meu Brasil é melhor. Isso numa visão de algumas pessoas. Pessoas nacionalistas, que defendiam a sua nação, que defendiam o Brasil acima de tudo. Beleza? Isso aqui para a próxima. Questão da censura, que está relacionada com esse tópico aqui. Tudo, como era uma propaganda ideológica, uma coisa relacionada à outra. Uma propaganda ideológica só podia divulgar aqui determinada ideia. Se você divulgasse uma ideia diferente do que estava sendo imposto pelos militares, você seria censurado, você seria atacado. Foi isso que aconteceu com a televisão, com o rádio, com os jornais, com os livros, com as letras de música. Tudo que estava aqui, que serve como forma de convencimento, como forma de persuasão, tudo que dá para fazer propaganda, você dá para fazer propaganda na televisão, no rádio, no jornal, em livros, em letras de música. Tudo que dá para fazer propaganda foi censurado para passar apenas o que era do agrado do governo. Vamos para a próxima. Obviamente, se havia ditadura, também haveria resistência. Você será atacado, não quer ser atacado, e vai agir de forma pacífica. Nunca, sempre iria haver resistência, porque as pessoas, porque quem estava sendo censurado, porque quem estava sendo atacado não estava satisfeito com isso. Então, obviamente que uma hora ou outra ia haver resistência. E foi isso que aconteceu, tá? Vamos aqui para a parte da, vocês podem ver, resistência artística, belezinha? Resistência artística. O que era resistência artística? Resistência artística, como o nome já diz, a resistência através da música, das letras de música, que traziam muitas vezes metáforas, certo? Como a que Cícero trouxe pra gente, aquela música lá que tinha a fazenda, mas não tinha o boiadeiro, não tinha o fazendeiro, certo? Tinha a fazenda, tinha as pessoas, mas não tinha o presidente representando
as pessoas, e sim um ditador que fazia suas próprias vontades. É, então a resistência através da música disso era através disso aí, através de metáforas de coisas que não podiam que censuradas porque tinham dois sentidos, tinham duplo sentido. Tinha o sentido literal e tinha o sentido metafórico, certo? Também era através do cinema, resistência através do cinema. Com certeza, querendo ou não, tinha pouco acesso ao cinema na época, mas as pessoas que tinham acesso, algumas pessoas também tinham acesso, então querendo ou não, os filmes, o cinema, foi uma ótima forma de propaganda, uma outra forma de resistência à ditadura. Outra forma também é a questão do teatro, que o teatro pode dar ideia de alguma coisa através da resistência artística. Próximo tópico aqui, resistência na imprensa, resistência na imprensa. Muitos jornais de oposição foram fechados, certo? Por quê? Porque eram de oposição ao governo. Você não quer correr o risco de ser por causa do seu opositor, por causa de um inimigo seu. Não. A questão é que o governo não queria correr perigo. Querendo ou não, a imprensa era um perigo. Porque convencia as pessoas, informava as pessoas do que realmente estava acontecendo. Então, a imprensa não foi censurada, mas ela também resistiu, certo? Ela resistiu de outras formas, de outras maneiras. Foram fechados, os jornais foram fechados, os editores foram presos, mas eles resistiram. Resistência estudantil. A resistência estudantil contribuiu para a difusão da cultura popular, difusão da MPB. Também MPB, no caso, seria música popular brasileira, também está relacionada a isso, difusão da cultura popular. E esses estudantes, essa resistência estudantil era através de quê? De manifestações pacíficas, ou seja, eles não queriam a guerra, eles preferiam uma ideia do que uma arma, como o Cícero falou nas aulas. O que é o melhor, o que é mais efetivo, uma ideia, uma arma. Nesse caso, os estudantes preferiram, acharam mais efetivo a ideia, eles acharam mais efetivo a cultura, a difusão da cultura para tirar, para acabar, para resistir com a ditadura aqui no Brasil. Resistência, resistência, resistência indígena e resistência quilombola. Resistência indígena e resistência quilombola. O tópico da resistência indígena e quilombola é o seguinte: o desenvolvimento econômico trouxe ocupação irregular das terras indígenas. É o seguinte, querendo ou não, os governos ditatoriais investiram no desenvolvimento econômico, investiram nos setores econômicos. Querendo ou não, teve um falso desenvolvimento econômico, mas teve, certo? E através desse falso desenvolvimento econômico, eu quis dizer por quê? Porque foi para determinados grupos, tipo os fazendeiros, as pessoas ruralistas que desmatavam, era incentivado o desmatamento para ser usado para pecuária, para agricultura, certo? E esse desenvolvimento econômico com máximas, ele foi através do que? Da ocupação irregular das terras indígenas. Obviamente que os indígenas iriam resistir. Por quê? Porque eles foram atacados, foram pegadas as terras deles. Então é direito deles resistir. Existia uma ocupação de algo que é deles. E a resistência armada foi a que? Através da influência de ideias comunistas, de movimentos revolucionários.
Tipo, querendo ou não, a ditadura, ela aumentou a desigualdade, porque determinados grupos, as classes altas, os militares, os ricos eram favorecidos com ela, certo? Já o pobre se lascava, certo? E os ideais comunistas fizeram com que uma parte da população se revoltasse em movimentos revolucionários. Os ideais comunistas se difundiram, chegaram até o Brasil. E, querendo ou não, algumas pessoas mais de classes mais baixas aderiram a esses ideais e começaram a resistência armada, certo? Com influência de ideais comunistas e movimentos revolucionários. Vou fazer aqui uma tabelinha. Primeiramente, querendo ou não, no período da ditadura, teve um crescimento econômico, certo? Conhecido como milagre econômico. Vamos por tarde. Crescimento econômico. Capitais estrangeiros e instalação de indústrias, certo? Com, como o Cicero diz, todas as ditaduras, elas foram daqui da América Latina, todas daqui da América. Teve o dedinho estadunidense, teve o dedo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiou, os Estados Unidos ajudou fizesse com que isso acontecesse, certo? Aí, os capitais estrangeiros, capital é o que? Capital é dinheiro, dinheiro estrangeiro, dinheiro principalmente dos Estados Unidos, foi utilizado para quê? Para instalações de indústrias. Algumas empresas transnacionais vieram para aqui para o Brasil. Transnacionais é o que estão em vários países. Empresas internacionais vieram aqui para o Brasil através das instalações de indústrias. Também teve a indústria nacional também, né? Não vamos dar e fazer só para internacional. Teve a nacional também. Outra parte aqui. Grandes obras de infraestrutura. Grandes obras de infraestrutura foram realizadas durante o período da ditadura, como estradas hidrelétricas, como a de Itaipu, certo? A hidrelétrica de Itaipu, ela foi construída durante o período da ditadura. Inúmeras estradas foram construídas durante o período da ditadura. Isso trazia o que? Uma falsa sensação de milagre econômico, certo? Vamos para outra tópico aqui, a questão da propaganda. A propaganda era através da censura, né? Querendo ou não, foi divulgada, foi feita para dando ênfase ao governo. Por quê? A propaganda trazia uma falsa ideia de que o Brasil não tinha problemas, falsa ideia de que o Brasil estava se desenvolvendo, porque tinha indústria chegando, porque tinha grandes obras de infraestrutura, como a construção da hidrelétrica de Itaipu, como a rodovia transamazônica que ligava São Paulo até o Amazonas, a maior estrada do Brasil atualmente, que foi tudo construída nesse período da ditadura. Isso trazia um falso desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico era o que? Era um milagre econômico. Só que tem um problema. O maior problema do milagre econômico é que ela favorecia, como vai dizer mais uma vez, as classes mais altas. Por isso que era milagre econômico com aspas. Por isso que era desenvolvimento econômico com aspas. Porque era para poucas pessoas. As classes populares viviam com o quê? Com baixos salários. E isso influenciava o que? No baixo consumo. Se você tem um salário menor, se você ganha menos, você vai comprar menos.
você vai consumir menos. Baixos salários igual a baixo consumo. Então, isso, querendo ou não, prejudicava os mais pobres. E também houve o crédito para empresários, para o desenvolvimento industrial, ou seja, o crédito, empréstimos, financiamento para os empresários, certo? Para desenvolvimento industrial, não desenvolvimento de setores da educação, da saúde, da segurança, certo? Por isso que eu digo que foi um falso crescimento, um milagre econômico. Fim do milagre econômico. Fim do milagre econômico. Aconteceu com que a dívida externa brasileira, como todo mundo viu aqui, o crescimento econômico, o milagre econômico foi financiado com capital estrangeiro, com dinheiro estrangeiro. E se você emprestou a alguém, uma hora você vai querer de volta. E foi isso que aconteceu. Os países emprestaram dinheiro para o Brasil, mas chegou a hora deles quererem de volta. Eu quero o meu dinheiro emprestado, certo? Então o Brasil entrou numa intensa dívida externa. Crise do petróleo. A crise do petróleo foi o seguinte, que o petróleo ele estava sendo mais importado do que exportado. O Brasil estava comprando mais petróleo do que vendendo. Isso aí também está relacionado com a inflação alta. A inflação aumentou. Tipo, se você comprasse, sei lá, um macarrão por R$3 hoje, amanhã de manhã já estava 5. Beleza? Inflação altíssima. E a dificuldade para arranjar empréstimos. O Brasil estava em crise. O Brasil estava com dívida externa. Quem é que dá dinheiro para ele? Quem é o otário que ia dar dinheiro para ele? Então, houve dificuldade para arranjar os empréstimos. E aí, galerinha, tudo bem com você? Agora nós iremos fazer mais uma revisão. Dessa vez, iremos para a revisão de história, certo? Que a prova provavelmente vai estar muito de boa. Os capítulos que irão cair na prova, o capítulo 8 e 9, o capítulo da Guerra Fria e o capítulo da ditadura. Indo pela ordem, iremos começar por qual capítulo? Pelo capítulo 8, certo? Pela questão da Guerra Fria, certo? O que foi a Guerra? Um conflito frio entre aspas aí, certo? Entre os sistemas econômicos capitalistas e socialistas, ou seja, um conflito entre os países capitalistas e socialistas, capitalismo versus socialismo. Conflito frio. Por que frio? Porque foi uma guerra ideológica. O que é uma guerra ideológica? Uma guerra de ideias, certo? Uma guerra de propaganda, uma guerra de marketing, certo? Uma guerra que buscava convencer as pessoas também, digamos assim, se mostrar, um sistema queria se mostrar melhor que o outro. Não uma forma de guerra, mas uma forma ideológica, uma forma de ideias. O capitalismo lutando contra o socialismo, socialismo contra o capitalismo, na forma das ideias, certo? Por isso conflito frio, porque não teve ataques armados, mas sim um conflito ideológico, um conflito de ideias, e buscar convencer alguém a ser capitalista ou socialista, ou apoiar, né? Enfim, os personagens dessa história, nós temos o capitalismo, como eu já falei, e o socialismo. Nós vamos mostrar as características de cada um deles. Primeiramente, como vocês estão vendo aí, capitalismo, ele tem como características ter propriedade privada. Que é propriedade privada? Privada, o nome já diz, né?
A propriedade é sua, digamos assim. Tem um dono, tem uma pessoa específica, ela é privada. Tem uma pessoa específica para comandar, para ser dono dela. Busca, segunda característica, busca do lucro, ou capitalismo. Como o próprio nome já diz, envolve capital. Capital é o que? Capital é dinheiro, certo? E o dinheiro, obviamente, se você tem dinheiro, você quer ter mais dinheiro ainda. Você quer lucrar o seu dinheiro, certo? Você quer investir, você quer fazer o dinheiro trabalhar para você, certo? Você vai buscar o lucro, certo? Essa é a segunda característica do sistema capitalista. O livre mercado. Ó, o capitalismo é basicamente assim. Se você tem capital, se você tem dinheiro, você compra, pode ficar bolsa. O mercado é livre. Se você tem dinheiro, você compra. Se você não tem, você não compra. Você pode comercializar qualquer país, ao menos que esse país sofra um embargo, né, no caso de Cuba. Mas tipo o Brasil comercializa com China, com os Estados Unidos, com vários países. O Brasil comercializa porque o que? O livre mercado, é o capitalismo. A quarta característica é o consumismo, certo? Consumismo. É tipo como Diego. Diego tem um celular velho, deve ter uns 4, 5 anos. E ele não troca por quê? Porque, talvez porque ele tem dinheiro, né? Mas porque ele não quer, ele está funcionando. Isso aí é um exemplo de não consumismo. Porque, tipo, digamos que tem a gente que troca de celular, sei lá, de 6 em 6 meses, a cada um ano, digamos assim também. Isso aí é um consumismo. O negócio está funcionando, a coisa está funcionando, mas você quer trocar por algo melhor. Isso aí é a ideologia do consumismo. Você quer consumir cada vez mais, você quer ter cada vez mais e o melhor, certo? Isso aí foram as características do capitalismo. Vamos para as características do socialismo. Posse coletiva, ou seja, na posse coletiva, os meios de produção, as máquinas, as indústrias, elas são de posse coletiva. Elas não têm donos específicos. Todo mundo comanda, todo mundo está envolvido na engrenagem. Não todo mundo comanda, mas todo mundo tem a sua parte. Todo mundo, digamos que ganha a mesma coisa. No caso de uma indústria, posse coletiva, uma posse coletiva, não individual. Trabalho não busca o lucro. Em teoria, o trabalho não busca o lucro. Ele busca o que? O bem coletivo. Busca que você tenha os seus direitos básicos garantidos, tenha os seus produtos básicos garantidos. Show? Agora nós vamos para a parte econômica. A economia é regida pelo Estado, certo? No capitalismo, como eu falei, existe o livre mercado. Você comercializa com quem quiser. Não com quem quiser, mas sim com quem tem dinheiro, com quem tem poder econômico para comprar. Já na socialismo, a economia ela é regida pelo Estado. Não só a economia, certo? Tudo é regido pelo Estado. O Estado quem comanda a educação, a saúde, moradia, saneamento básico, enfim, tudo é quem comanda, quem faz, quem financia, digamos assim, quem dá o dinheiro é o Estado. O Estado tem que autorizar. O Estado, eu estou falando nesse caso, país, Estado com E maiúsculo, era para estar com E maiúsculo, mas eu esqueci de colocar com E maiúsculo. Enfim, essas são as características do capitalismo e do socialismo que vão fazer uma guerra ideológica, uma guerra de ideias, uma guerra fria. Ainda bem que é fria, né? Porque se fosse quente, cenário da história. Coloquei aí um deserto dos Estados Unidos, que é um país capitalista, e eu coloquei um local estampado da Rússia, que é socialista. Nesse caso, não era a Rússia, né? Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida também como União Soviética. Enfim, vamos passar as partes da história. Dividi em 3 tópicos aí a entender.
Primeiramente, a conferência de não, não sei falar isso não. Potsdam. Potsdam. Não sei se é assim. É o seguinte, que foi a conferência de Potsdam? Todo mundo sabe, os Estados Unidos sempre foi o bam, sempre quis estar em cima, sempre quis comandar. E a União Soviética, ela estava não chegando no nível, ela estava incomodando os Estados Unidos. Então, na questão econômica, questão de comércio, coisas do tipo, começou a incomodar. E essas ideias, as ideias da União Soviética, as ideias dos Estados Unidos, eram totalmente diferentes. Um era socialista, no caso da União Soviética, e o outro era capitalista, no caso dos Estados Unidos. E, no entanto, isso aí para disputar economicamente, começou uma disputa também, além de uma disputa econômica, começou também uma disputa ideológica, uma disputa política, uma disputa de ideias, certo? Aí da parte, isso aí teve o que? O início da Guerra Fria, que a gente chama de Guerra Fria. Esse nome, isso aí, essa conferência, ela não fez com que houvesse um conflito econômico, não fez com que, econômico não, conflito militar, não fez com que houvesse uma guerra, mas sim uma disputa de ideias, uma disputa política, uma disputa por poder, por influência a nível mundial. Beleza? Essa conferência ela aconteceu na Alemanha, certo? Em 1945, certo? Vamos para o próximo tópico aí, como vocês estão vendo, que é a divisão da Alemanha. É o seguinte, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, não foi só na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda, a Alemanha, ela foi considerada o quê? Ela foi considerada o quê? Culpada, certo? Ela foi considerada culpada pela guerra em si, pelas mortes, coisa do tipo. E, ou seja, durante essas duas guerras, especificamente agora na Segunda Guerra Mundial, ela foi considerada perdedora e, portanto, foi dividida entre outros países, certo? Ela foi dividida, a Alemanha, ela foi dividida em 4 partes, certo? Através de que? Através do Muro de Berlim. Esse Muro de Berlim, ele durou, foi construído, ficou lá em vigência por 28 anos. Dividia a Alemanha em 4 partes, 3 capitalistas e uma socialista, certo? É isso aí, obviamente, como qualquer coisa, como qualquer divisão, ia trazer prejuízos. Separaram famílias, dificultou a vida, dificultou o comércio, fez com que a Alemanha ficasse aqui, em crise por causa do Muro de Berlim. Que, querendo ou não, toda a divisão, nesse caso aí, é ruim, certo? Vamos para o terceiro. Polarização do mundo. Polarização. Por significado de polarização. Polarização são polos. É tipo polo sul e polo norte. O polo sul, ele está separado do polo norte, concorda? Porque senão seria polo norte e sul, né? Seriam dois juntos, né? Eles estão separados, eles têm nomes diferentes e por isso são separados. Foi exatamente o que aconteceu com o mundo. Uma parte, um polo socialista, que no caso é o Oriente, e um polo capitalista, no caso o Ocidente. Exemplos dos países socialistas: China, Japão, Rússia. Já o capitalismo, Estados Unidos, Alemanha, países europeus, certo? Aí o que aconteceu? Mundo polarizado, mundo na Guerra Fria. Mas aí foi criado o que? Foi criado a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN,
Inclusive, existe até hoje, certo? A OTAN, também é um dos motivos da guerra Rússia e Ucrânia atualmente. Ou seja, aí a OTAN ela foi criada para quê? Ela foi criada para se unirem, os países, vários países capitalistas especialmente, se uniram militarmente e economicamente para frear o avanço socialista. Obviamente, os países capitalistas eles não estavam satisfeitos com o avanço do socialismo. Eles queriam frear o socialismo, porque o socialismo representava um risco para o capitalismo, representava um risco para o lucro desses países. Aí, portanto, nós vamos se unir. Tipo, os Estados Unidos, os países europeus, se uniram se uniram militarmente, ou seja, na questão armada, na questão tanques de guerra, aviões, exército, marinha, aeronáutica, toda a questão militar, uniram seus exércitos, uniram-se militarmente e economicamente para frear o avanço do socialismo, para frear o avanço de países socialistas. Isso aí foi a OTAN, que existe até hoje. Como eu falei, questão do mundo polarizado. Polos, como eu já falei, são coisas diferentes, que estão em locais diferentes. E o socialismo e o capitalismo, dois sistemas econômicos, eles não estão separados apenas na questão econômica, nem só também na questão militar. Está separado também culturalmente, o socialismo e o capitalismo estão separados. E, querendo ou não, nenhum dos dois queriam sair perdendo. Queriam se mostrar superiores. Aí começou as disputas, não é? Por isso Guerra Fria é uma disputa tecnológica, disputa bélica, ou seja, disputa armada, e disputas culturais também, certo? Você só não ganha, você só não disputa economicamente, você pode disputar em vários setores, por causa da cultura, da questão tecnológica, questão armada, e foi isso que aconteceu. Capitalismo versus socialismo, disputando não só economicamente, mas também culturalmente. Vamos ler. Investimentos em propaganda, ou seja, ambos os países, no caso Rússia e Estados Unidos, ambos os países investiam em propaganda para quê? Para demonstrar superioridade. Isso também faziam propagandas através das indústrias cinematográficas, ou seja, através dos filmes. Ou seja, a pegada de um filme estadunidense nessa época não, até hoje é totalmente diferente de um filme russo, de um filme da chinês, certo? Não só filmes, mas outras coisas também. A pegada é totalmente diferente. Tipo um filme americano. Quase todo filme americano, eu vejo a bandeira dos Estados Unidos. Por que será? Porque quer se mostrar o que? Superior. Investiram em propaganda, investiram em indústrias cinematográficas para quê? Para mostrar ao mundo que é maior. Certo? Outro tópico aqui é o desenvolvimento da indústria bélica. Bélica se refere aqui armas, ou seja, desenvolvimento das indústrias das armas. Porque a qualquer momento a Guerra Fria poderia se tornar quente. A Guerra Fria poderia deixar de ser um conflito ideológico de ideias para ser um conflito armado, para ser um conflito, uma guerra, enfim, virar uma guerra armada, né? Óbvio. Aí eu topo aqui, vamos destacar, contra a cultura. Óbvio que o sistema capitalista
já estava aí como cultura há muito tempo. É por isso que, nesse caso aí, vai receber o nome de contracultura, porque era o que? Era um modo de vida alternativo ao capitalismo. Aí tudo isso se expressava o que? Através da música, das artes plásticas e da literatura. É tipo aquele livro que Diego indicou pra gente, que ele disse que era de 1930 e pouco, 1940 e pouco. Foi criado o que? Foi criado no tempo da Guerra Fria. Vou pesquisar aqui o nome, eu não lembro o nome, mas vou saber agora. O nome do livro. Ah, aqui ó. O Admirável Mundo Novo. Que foi o livro que Diego mostrou pra gente lá na sala. Ele foi criado entre 1900 e pouco e 1940 e pouco. Ou seja, no início da Guerra Fria. Por que será que esse livro mostrava uma pessoa se revoltando contra o sistema capitalista? Por que será? Porque provavelmente fazia parte do que? Da contracultura, que era um modo de vida alternativo ao capitalismo. E isso era expresso nas músicas, para a gente, para o povo protestar através da música, através das artes plásticas, através das esculturas, através do artesanato, através da literatura, como aqui no caso do livro O Admirável Mundo Novo. É um protesto através da literatura. Então, vamos para o próximo. Quem sabe faz ao vivo. Oxi. Era o que for ele acontecer.